Olá, estado limite, último estado limite de serviço, né? ELIU e ELS. São termos que a gente utiliza no dimensionamento, né? Principalmente entre engenheiros é falado disso. Porém, não se sabe exatamente, muitas vezes engenheiros novos, né? Não sabem exatamente o que isso significa. Então, o que significa isso na prática? Bom, quando nós dimensionamos uma estrutura, temos que seguir duas regras. A primeira regra, que a gente vai chamar de estado limite último, é que a estrutura não pode falhar. Ou seja, se você executou uma viga, a viga não pode romper. Ela tem que ser capaz de resistir cargas, certo? Se for aplicada a carga que você dimensionou, ela não pode nem chegar perto de romper, né? Por quê? Porque você tem que dimensionar para uma carga e colocar um coeficiente de segurança em cima. Então, se você dimensionou uma viga para resistir 20 toneladas força-metro de momento flutor, ela tem que resistir 20 toneladas força-metro mais coeficiente de segurança. Pode chegar a 28, 30 toneladas força-metro, dependendo do tipo de estrutura, tá? Ou até outros valores, tá? Mas a questão é, tem isso aqui, isso aí é a parte mais básica, né? Isso acaba sendo o óbvio, né? Que qualquer pessoa saberia, que a estrutura tem que ser capaz de resistir aos esforços com um coeficiente de segurança de maneira a não arriscar a vida de ninguém. Porém, existe um outro fator, que é o que? Que as pessoas, o que você entende como uma estrutura segura, ou seja, o que você entende como uma estrutura que não vai cair e que não vai dar problemas de risco de vida para ninguém, não é o que um leigo entende sobre estruturas e sobre não vai dar problema para ninguém, que não vai morrer ninguém. Por quê? Bom, porque a maioria das pessoas que moram em obras não tem formação em engenharia civil, não tem formação nem em arquitetura. São pessoas realmente com conhecimentos mínimos em estruturas, tá? E que realmente elas nunca estudaram estruturas na vida, até porque não tem como fazer um mundo, né, onde todo mundo estuda estruturas. Então, o que acontece é que temos que respeitar um segundo fator, que é o fator a sensação da pessoa em relação ao risco de vida dela. O que seria isso? Bom, vamos imaginar que você, como engenheiro, está trabalhando em uma obra e o executor ou o cliente pediu para fazer uma laje treliçada 8+4. É comum no Brasil isso, tá? Trabalha sempre com a laje mais baixa que existe. Isso acaba acontecendo. E aí, você dimensiona e vê que a laje vai deformar excessivamente, mas você coloca uma taxa de aço suficiente nela e coloca um concreto de resistência suficiente, de maneira que, mesmo deformando, ela resista. Tá? Então, vai ser aplicada a carga, ela vai deformar, mas ela não vai arrebentar, ou seja, ela vai continuar resistindo à carga. Isso ainda assim é um problema. Por quê? Bom, vamos imaginar uma pessoa que não entende, né, da obra. Ela vai chegar no apartamento dela, ela acabou de comprar, vai gastar 30 anos da vida dela trabalhando para pagar esse apartamento, e ela começa a andar, e o apartamento começa a balançar, e a laje começa a balançar, e ela coloca os móveis, e a laje balança. Isso vai gerar um medo enorme na pessoa, tá? Por quê? Porque ela não sabe disso. Ela vê uma estrutura que ela pensava ter uma inércia considerável, que não tem, que ela está balançando já, certo? Isso vai gerar uma situação de ela pensar que a estrutura pode cair, tá? Então isso é um problema, certo? Ele não pode deixar o cliente pensar que a estrutura vai cair, certo? Outra coisa, para o concreto armado, por exemplo, resistir todas as cargas, né, ele chegar próximo do estado de resistência dele, né, próximo do estado limite último, ele vai ter fissuras. Por quê? Porque o aço precisa alongar. Para o aço alongar o suficiente, o concreto tem que trincar abaixo do aço, certo? O que vai acontecer? O cliente acabou de chegar no apartamento dele, pensando nos 360 prestações que ele vai ter que pagar para morar no apartamento, e ele vê a laje balançando. E aí ele vai olhar uma viga, e a viga está com uma fissura embaixo. Não é um problema, ela não está violando a norma, tá? Ela está respeitando o estado limite último, mas aquela fissura também é um problema. Isso vai gerar medo para o cliente, certo? Então, deformação excessiva, fissura, vibrações, isso acaba sendo outros limites, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que seguir o dimensionamento para estado limite último, seguindo a norma, certo? Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, temos que seguir a norma também para estado limite de serviço, beleza? Isso aqui entendido. Agora, nós temos uma terceira consideração, é que a norma, ela não é uma escritura divina, ela é só um texto que a gente utiliza para nos guiar, certo? E pode acontecer de que o que está escrito na norma e a vida real
tem uma diferença. Muitas vezes você tem que seguir a norma, tá? Isso você vai sempre ter que seguir, mas talvez tenha que colocar uma segurança a mais nessa estrutura, tá? Principalmente por estado limite de serviço. Por quê? Bom, porque já tivemos casos, né, em 2018 de uma estrutura que falhou estado limite de serviço, mesmo seguindo a norma de estado limite de serviço. Então, ela seguiu o normativo, certo? Porém, ainda assim, ela falhou no estado limite de serviço. Por quê? Bom, porque o estado limite de serviço não é apenas seguir a norma. O estado limite de serviço é o cliente que está dentro da obra, certo? O usuário leigo olhar para a estrutura e ficar com medo de perder a vida, certo? Isso é estado limite de serviço, certo? E olha, por exemplo, essa estrutura aqui. Essa estrutura foi um prédio em Balneário Camboriú que, com uma carga de vento, por ele ter uma piscina dentro, ele balançou, certo? E ele balançou consideravelmente, de maneira a criar ondas na água, certo? E jogar água por todo o apartamento, certo? A estrutura resistiu, pelo menos até junho aqui de 2018, final de junho de 2018, ela ainda está de pé, certo? E sem problema, ela está de pé. Porém, além disso, né, ela não deformou mais do que o limite. O engenheiro que dimensionou essa estrutura lançou a carga da água com uma carga fixa ou com uma sobrecarga, tá? E garantiu que a estrutura estivesse dentro do estado limite de serviço. Porém, a norma não tem específico, né, porque é um caso bem atípico, não fala sobre piscinas em apartamentos, certo? E principalmente em apartamentos em prédios altos, né? Não tem uma norma específica para isso, não tem um detalhe específico na norma para isso. Mas, por ser uma piscina e ser um material diferente do padrão, né? Ser água, um líquido que não tem uma forma constante, que ele se adapta rapidamente, né? Que gera essas ondas, a estrutura, mesmo seguindo por norma estado limite de serviço, não estava seguindo na vida real o estado limite de serviço, certo? Por quê? Porque as pessoas que estavam morando dentro do prédio estavam com medo do prédio cair. Por quê? Porque elas olhavam para a água e viam aquela água balançando muito, certo? Porque a água ela tende a amplificar o quanto que a estrutura parece estar balançando, né? Principalmente por quê? Porque quando o vento é aplicado, a estrutura vai para um lado, a água vai para o outro, certo? Na verdade, ela caso se mantenha em posição, mas a vibração faz com que ela vá para o outro, certo? Então, ao olhar para a água, parece que ela está deformando mais do que realmente está, certo? E isso é um problema. Por quê? Porque o cliente ficou com medo, certo? Ele não tinha segurança de que ele estava salvo na casa dele, certo? E quando isso ocorre, é uma violação do estado limite de serviço. Ah, mas a norma diz que estado limite de serviço é isso. Sim, ela diz que estado limite de serviço é isso. Mas, na prática, o que acontece é que a definição real de estado limite de serviço é o cliente está seguro ali, ele se sente seguro ali, tá? Então, mesmo que esteja seguindo as normas, seu objetivo como engenheiro, claro, seguir as normas, é parte, mas seu objetivo como engenheiro é garantir que na vida real você consiga pegar aquelas normas e aplicar com bom senso, tá? Porque se fosse só desligar o cérebro e seguir um monte de conta, isso qualquer computador consegue, tá? Seu objetivo é pensar além disso, ok? Então, isso aqui é um exemplo claro, tá? Uma estrutura que está de pé, certo? Uma estrutura que não violou o estado limite último, que seguiu as normas em estado limite de serviço, mas que na vida real acabou não seguindo o estado limite de serviço e que mesmo a construtora mostrando que estava seguindo todo o normativo, que tinha engenheiro estrutural calculando todo o prédio, na prática isso não foi suficiente e a piscina continua balançando, certo? Mesmo com um atestado dizendo que ela está dentro do estado limite de serviço, né? Na prática, quando tem um vento forte, a água balança e continua fazendo com que o cliente não se sinta seguro, então ela acaba não seguindo o estado limite de serviço na vida real, beleza? Então, o estado limite de serviço é que a estrutura não apresente sinais de que parece que ela está deformando, ok? Que ela está falhando, ok? E estado limite último é fácil, né? Isso a gente já sabe. É a viga quebrando no meio, é o pilar arrebentando, é a laje fissurando tudo, quebrando, certo? Isso é estado limite último. Estado limite último é quando realmente tem risco de morte, ok? E agora a gente entra numa área específica, né? Por quê? Bom, porque muitos leigos não entendem de estruturas, tá? Normal, né? Mas eles não entendem como garantir que a estrutura fique dentro desses dois estados. Por exemplo, a ideia de que é a ferragem ou a armadura dentro de uma viga de concreto armado
que define se ela vai deformar ou não. Tá? Existem perguntas aí em fóruns, tá? Dezenas de perguntas, tipo, qual ferro coloco na viga para ela não selar? Tá? Isso é uma pergunta que muitos pedreiros fazem. Qual armadura utilizada para a viga não deformar? E na prática, isso é um erro, né? Por quê? Porque a armadura extra vai garantir estado limite de último, né? Estado limite último. Ela não vai reduzir a deformação, certo? Ela vai continuar deformando. Uma laje pode deformar consideravelmente, mesmo com uma armadura elevada. Até diminuir um pouquinho, tá? Diminuir um pouquinho mesmo, utilizar uma armadura extra. Mas aumentar em 10% na altura, reduz muito mais, tá? Então, como não é um conhecimento específico, né? Muitos acreditam que é só colocar mais armadura e a viga não deforma. Não, coloca mais armadura, ela resiste maior carga, mas ela deforma mais para resistir maior carga, tá? E é um conceito básico de estruturas, que uma estrutura, conforme a gente aumenta a inércia dela, aumenta a resistência dela, mas reduz a deformação total da estrutura até que ela rompa, certo? Então é muito comum lajes pequenas, peças subdimensionadas, vigas baixas, tá? Que a seção foi subdimensionada, mas a armadura considerada corretamente, então, dimensionada corretamente a armadura, que a estrutura deforma muito. Já uma estrutura com uma inércia elevada, ela não deforma muito. Se uma viga bem alta e curta for carregada, ela não vai mostrar deformação muito alta até que ela rompa, né? Ela vai deformar poucos milímetros e romper. Já uma viga de vãos maiores ou com uma altura baixa, por exemplo, uma viga de 40 centímetros de altura num vão de 6 metros, vai acontecer o quê? Que ela vai deformar bastante antes de ela romper, beleza? Então a gente tem que considerar também esses casos, né? Que estruturas com uma inércia elevada e estruturas vãos pequenos, né? Que são pouco solicitadas na deformação, vão deformar muito menos, certo? E elas vão romper muito mais cedo, beleza? Então basicamente seria isso. Considere estado limite último no seu dimensionamento, considere também estado limite de serviço, ele não pode ser ignorado, beleza? Então seria isso, até a próxima.